Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma aula. Bem, a terceira aula nossa de hoje é a última. Não chora não, não fica triste não. Eu sei, é ruim, né? A gente aqui está desde 9 horas da manhã, já tivemos 2 aulas, tivemos a nossa aula de espanhol, aula de português, agora a nossa aula de artes. Isso, eu já estou aqui com a professora Liege, do meu lado, está preparadíssima, tudo prontinho aqui já para você. Segura um pouquinho só aí. Tá? Bem, vamos lá, aqueles nossos lembretes que eu já sei que vocês já estão craque neles. Daqui a pouco eu convido vocês para ficar aqui comigo, tão craque que vocês já estão. Vamos lá, vamos começar pelo nosso Twitter agora. O nosso Twitter é @escolaemcasadf. Beleza, esse é o caninho, é o canal que você pode estar conversando comigo, tá? Então aqui você manda algumas informações e acompanha também, porque eu coloco sempre a programação lá para vocês, da toda terça e quinta. E acompanha também o @TV Justiça. Isso, esse é o Twitter da TV Justiça, tá? É o nosso combinado aqui para dar tudo certinho pra gente. Bem, toda terça e quinta você já sabe que nós estamos ao vivo aqui, ao vivo, de 9 às 12 da manhã. Segunda, quarta e sexta, esses programas são gravados, essas aulas, que são outros segmentos, desde os anos iniciais, contação de história, anos finais, o ensino médio, aí você vai ver na programação. Essa programação fica lá no @ da Secretaria de Educação. Então, é outro caminho que eu também vou destacando aqui no nosso Twitter do @escolaemcasadf. Já está me seguindo? Já? Ótimo, então já fico feliz. Bem, TV Justiça, você está comigo, está conectado aqui, está sintonizado aí. Então você já está ligado. Não está? Bem, não tem problema. Se você sabe de algum amigo ou você mesmo já conseguiu descobrir direitinho, porque eu coloco lá no @escola em casa, nós temos também a TV Gênese, canal 24, e vai depender da sua localidade aí, mas geralmente o canal 24, que está passando simultâneo a TV Justiça, agora pela manhã de 9 às 12. Porém, se você perdeu a primeira e a segunda aula, calma, fica tranquilo. Primeira e segunda aula você perdeu? À tarde, a partir das 13 horas, lá na TV União, canal 11, procura ela aí no seu, fica ali, canal 11 ali, procura direitinho, que vai ser a reprise desse programa aqui agora, tá bom? De todas as nossas aulas. E além disso, agora também ao vivo, lá no YouTube, você pode ir lá também, se você conhece alguém no YouTube, nós estamos com a TV Justiça. O YouTube da TV Justiça é fantástico, você pode também acessar lá que você vai conseguir enxergar ou indicar para algum amigo seu. Isso tudo está à sua disposição. E temos também o YouTube da Escola em Casa DF, que são as aulas das semanas passadas, das semanas anteriores. Semana passou, beleza, não deu para assistir, eu quero revisar. Ótimo, que bom você quer revisar, né? Então, tem lá no Escola em Casa DF no YouTube. Anotou tudo? Tá tudo registrado? Comigo tá tudo registrado lá no meu caderninho também, que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Será que eu mostro hoje? Vamos ver, estou ansioso para mostrar esse caderninho para vocês hoje. Vai depender aqui nessa última aula nossa com a professora Liege de Artes, que agora é com ela, que ela já está aqui preparadíssima, eu estou aqui acompanhando ela também. Bola, professora, estou ali anotando, tá? Anota. E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula para ensino médio voltado para Enem, pensando em todos esses processos seletivos, PAS, vestibular, vamos encarar isso com tranquilidade. Quero agradecer à TV Justiça essa oportunidade, Secretaria de Educação, essa parceria linda para a gente pensar uma educação de qualidade para todos os alunos. Pessoal, para a gente começar a falar aqui um pouquinho, desse assunto, desse tema de artes que nós vamos tratar, eu quero falar que a nossa ênfase vai ser em música, que é a minha principal formação em música. Eu escolhi trabalhar com vocês tipos de cultura. A gente vai trabalhar, então, essa temática com ênfase em uma que é muito especial, que é voltada para a parte de cultura erudita. Cultura erudita, música chata, música de velho, não gosto disso. A gente vai gostar pra caramba, porque é super interessante esse tema quando a gente entende o contexto. Falar de cultura é uma coisa que é intuitivo, a gente acompanha bem, a gente percebe bem, porque esse vocabulário, essa palavra faz parte do nosso dia a dia. É sempre assim, alguém pega e fala bem assim, a cultura de um determinado país. E aí a gente consegue pensar num aspecto macro. Outras pessoas falam de cultura da seguinte maneira, é a cultura daquela pessoa.
E aí a gente vem para o aspecto micro. Então, cultura é um tema bastante amplo. Para a gente falar de cultura, vamos entender, então, o que é cultura. Passa para mim o slide, por favor. O que é cultura? Esse termo que faz parte do nosso dia a dia. São características de um povo, uma forma de organização das sociedades, e grava agora esse pedacinho, em épocas distintas. A cultura, ela muda com o tempo. A cultura, com o passar dos anos, com o passar dos períodos, ela vai sofrendo algumas modificações. Ok até aqui? E aí, se a gente quiser aprofundar um pouquinho mais, a gente tem esse pontinho aqui. São princípios morais, são hábitos, são costumes, histórias, manifestações religiosas. A gente pode definir cultura com essas palavras grandes aqui. Então, desse material você já tem duas coisas para anotar. Em épocas distintas, a cultura muda com o tempo. São os princípios morais, os costumes e os hábitos, desde um aspecto micro até um aspecto macro. Beleza? Vamos conhecer agora os tipos de cultura quando a gente fala disso em artes. Só pelas fotos, dá uma olhadinha nessas fotos. A gente já consegue pensar, então, nas diferenças culturais que nós temos, os diferentes tipos de cultura. O primeiro que vocês estão vendo, tem uma galera, tem muita gente, né? E a gente chama de cultura de massa. Você percebe que tem uma superprodução ali por trás, concordam comigo? A gente tem iluminação, tem um equipamento de som profissional, né? Tá tudo muito profissional ali e é um espetáculo feito para um público gigantesco. A segunda foto, mostra agora uma coisa um pouquinho menos elaborada, digamos assim. Tá na rua, você percebe que é o povo que fez, é tudo um pouquinho mais simples. E a última, a gente já pensa, então, naquela que eu falei para vocês, né? Essa cultura erudita. A gente assiste, a gente vê esse tipo de espetáculo quando vai ao teatro. E aí, nessa que a gente vai se aprofundar. Vamos entender, então, um pouquinho de cada uma delas antes de chegar na cultura erudita. Passa para mim o slide. Obrigada. Cultura de massa. Cultura de massa é um termo novo, é um termo recente, a gente pode considerar assim, porque ele nasce junto com o capitalismo. E aí tem outro ponto importante. Para a gente entender os tipos de cultura, para a gente entender as manifestações, entender as coisas que acontecem, eu preciso sempre do contexto. Quando eu pego uma música fora do seu contexto, uma manifestação fora do seu contexto, eu não consigo entender ela em todo o seu aspecto. Então é sempre importante contextualizar. A música, ela nasce junto com a história, ela está relacionada ao contexto, ok? Então a cultura de massa, ela nasce junto com essa ideia do capitalismo. Por quê? Porque ela está relacionada à indústria cultural. É um meio de expressão que atinge um grande número de pessoas. E ela busca uma padronização de costumes, de desejos, de comportamento. Sabe aquela coisa assim de moda? Você olha e fala bem assim, isso daí eu não uso nunca. Aí passa um tempinho e daqui a pouco tá você usando. Você e toda a galera tá usando junto com você aquilo dali, né, que você a princípio achava que não era interessante e que não usaria. É uma padronização. Eu torno aquilo um desejo seu. A cultura de massa trabalha com isso, com esse padrão de consumo. E aí ela recebe uma crítica meio pesada, a crítica da cultura de massa. Não há preocupação com a qualidade do produto. Eu não me importo com o que eu tô te entregando, se é bom ou se é ruim. Eu quero simplesmente que você consuma. Essa é a crítica que a cultura de massa recebe. Quando a gente transfere essa ideia, então, para a música, a gente pode pensar no seguinte: o que hoje eu tenho de cultura de massa em música? E aí, eu tenho certeza absoluta que vocês pensaram na música sertaneja, pensaram no funk. Tô certa, não tô? Porque a gente liga o rádio e é isso que está tocando. Né? As maiores hits, né, a gente pode chamar, são chamados de hits, são voltados para essa música, que as pessoas consomem em grande escala. E aí você pensa nessa música, ela tem uma estrofe curta, tem letra repetitiva, fácil de decorar, aquela música que fica no ouvido, né? E aí, quando você percebe, você está cantando aquela música, né? Querendo ou não, você falou uma palavra, tá você cantando a música porque ela ficou no ouvido. A música chiclete.
É assim que funciona, então, essa ideia da cultura de massa. Ele trabalha com essa padronização, fica tudo ali igual e eu entrego as coisas em grande escala, em grande quantidade. Tranquilo, cultura de massa? Numa outra oportunidade a gente conversa um pouquinho mais sobre isso e sobre essa ligação de consumo na música. Vamos para a cultura popular? O próximo, por favor. Cultura popular agora é aquela segunda foto que nós vimos, né? E aí você vê que está relacionado ali com o povo, ela acontece na rua. É uma forma de expressão e de identidade. Não requer conhecimentos refinados para que seja compreendida e vivenciada. Como que funciona isso então? Não quer um conhecimento sistematizado? Você aprende fazendo. Você aprende olhando o outro, né, compreendendo o que o outro faz. E por isso ela é passada de geração em geração, por meio dos relacionamentos humanos. É assim que ela funciona. Meu avô fazia, eu faço e meu filho faz. A gente vê muito isso presente no interior, né? É bem comum a gente chegar em algumas cidades do interior e falar bem assim, ali o frevo é típico, onde eu tenho a capoeira. Então a cultura popular está relacionada a essa questão, transmitida, passada de geração para geração. E aí agora a gente vai entrar então na cultura erudita. Vamos para esse? Agora, olha que mudança que eu tenho. O conhecimento é obtido através do estudo e da investigação. Ela é considerada oposta à cultura de massa. Gente, quando eu falo que ela é oposta à cultura de massa, se na cultura de massa foi bem assim, é para uma galera, é para a multidão, é para todo mundo, essa agora, ela é para um público mais restrito. Mas por que ela é para um público mais restrito? Porque ela é cara? Não. Porque ela é difícil de ser consumida? Porque a gente não trabalha muito bem o contexto dela. Porque a gente não trabalha muito bem com o tipo de consumo dela. Mas a gente vai trabalhar isso hoje. E sabe o que vai acontecer? Vai ficar mais fácil de você consumir agora esse tipo de música aqui. Porque ela é a música boa? Que a gente escuta isso, né? A música boa era a música do meu tempo. Isso é verdade absoluta? De jeito nenhum. A música boa é aquela que conversa com a gente, que fala com a gente, que tem significado, que traz sentimento. Essa é a música boa. E essa música aqui, chamada de erudita, eu tenho certeza que ela pode falar com a gente, que ela pode trazer sentimento e que ela vai fazer uma diferença grande quando você entender, falhou tudo, né? Que vai fazer uma diferença grande quando você entender que pode consumir ela. Tranquilo? Vamos seguir então. Vou começar falando com vocês sobre os períodos, né, que tem relação com essa cultura erudita. A música muda com o tempo. Lembra que eu falei para vocês que a cultura, ela se refere a épocas distintas? Então, essa música aqui, ela também muda com o tempo, porque ela fala com cada geração, ela fala com cada período, ela fala com cada época. E eu preciso contextualizar para que eu possa entender. Quem é que estuda essa parte de cultura? Eu tenho áreas do conhecimento bem específicas que vão trabalhar com isso. A gente tem a sociologia, que dá uma olhada bem interessante para essa parte de cultura, a antropologia, a história também olha para a cultura e as artes, obviamente. E aí a gente vai pensar agora, tá bom? Pega aquele caderninho, você já notou que a música muda com o tempo, que a cultura muda com o tempo, e eu quero no seu caderninho, igual o do Toniel, anotadinho, vamos fazer uma linha do tempo. Combinado? Coloca lá, música erudita, linha do tempo. E a gente começa com o quê? Com a pré-história. Mas na pré-história existia música? Certeza absoluta que existia música. Como que era essa música, professora Liege? Não faço ideia. Não tenho noção de como que era a música na pré-história. Por quê? Porque eu não tenho um registro real daquilo dali. O homem pré-histórico, ele tinha uma necessidade de se comunicar e os rituais faziam parte do dia a dia dele, faziam parte da vida dele. Isso é um fato. Como que eu sei disso? Quando eu olho para achados arqueológicos e estudos antropológicos. Olha aqui o que eu tenho da pré-história, né? Observem essa primeira foto. Eu tenho um objeto que me parece ser muito mais útil como instrumento musical do que um objeto de caça, um utensílio doméstico, né? E aí a gente olha para tudo isso e fala bem assim, existia música ali,
porque eu consigo olhar para civilizações que mantêm o mesmo comportamento que existia na pré-história e perceber que a música se fazia presente. Mas eu não tenho como reproduzir com fidelidade a música pré-histórica. Mudamos de período. Mudança de período significa mudança de pensamento. Significa que eu tive uma mudança que ela é tão profunda, que ela é tão significativa, que eu não sou mais capaz de chamar aquele momento pelo mesmo nome. O homem mudou profundamente a forma de se relacionar, a forma de viver, a sua visão de mundo. Quando a gente sai da pré-história e entra no período chamado de antiguidade, a gente fala que isso aconteceu porque o homem inventou a escrita. Mas, além da escrita, sabe o que mais que aconteceu nesse momento? O homem conseguiu dominar a agricultura. E aí ele se torna sedentário. E ele começa a construir cidades e ele tem tempo. Ele tem um tempo que antes ele não tinha. Ele saía de um lugar para o outro em busca da sobrevivência, mas agora ele está fixo. Esse homem sedentário tem tempo de pensar. E ele vai pensar arte, e ele vai pensar cultura, e ele vai pensar literatura, e ele vai pensar filosofia. É nesse momento que floresce muitas dessas áreas, certo? E aí, o músico e a música, eles começam a ter um papel fundamental na sociedade. As pessoas começam a entender a música agora como uma atividade voltada para o lazer e não simplesmente uma comunicação e um ritual como era no período anterior. Agora, esse homem, pensando música, entendendo a música como lazer, ele começa também a refletir sobre a música. E sabe quem vai aparecer pra gente? O Pitágoras, que tem tudo a ver com matemática. E música e matemática, ó, anda assim, coladinha, né? A gente tem muita coisa, inclusive, para falar sobre música e matemática, tema da OBMEP desse ano, né? Que teve uma adiada aí, vai acontecer mais pra frente, mas traz esse tema pra gente. O Pitágoras, ele vai, então, construir instrumentos musicais pensando nessa relação matemática dos instrumentos. E ele vai criar 7 notas musicais que são a base da nossa música até hoje. Foi lá na antiguidade que isso aconteceu. E a gente vai começar a perceber uma reviravolta na música. Mas eu tenho um grande problema em relação a esse período. Coloca aqui uma informação importante que eu tenho do slide. A ausência de registro. O que eles fizeram de registro musical, um registro que eles falam assim, a música funcionava dessa maneira, era assim que acontecia a música, mas eu não tenho um registro de como eram as composições, então eu ainda não consigo reproduzir com fidelidade a música nesses 2 momentos aqui. Mas acaba a antiguidade e a gente entra em que período? Responde para mim. Você respondeu certo, coloca aqui. Sabia que você sabia que era a Idade Média. A Idade Média agora, a gente tem quase 10 séculos de um mesmo período. Ou seja, eu tenho quase 10 séculos, gente, é muito tempo, quase 1000 anos de um mesmo pensamento. O mesmo tipo de pensamento e por isso que eu chamo de Idade Média. Embora a história separe Alta Idade Média, Média Idade Média e Baixa Idade Média, a gente vai ter uma visão macro aqui em música. A gente vai olhar como um todo. E a música desenvolvida na Idade Média, ela vai se dividir em basicamente 2 tipos, música sacra e música profana. Esses termos são familiares, não são? Quando a gente fala música sacra, eu sei que você já pensou, sacra, sagrado, e é isso mesmo. Tem a ver com a igreja, tem a ver com religião. A música sacra, então, ela vai ser definida da seguinte maneira. Santo Agostinho, ele vai escrever um tratado. Gente, são 6 livros imensos, onde ele vai falar assim, o que é sacro, o que é sagrado, o que é inspirado por Deus, pela Bíblia, e o que não é. O que é permitido e o que não é permitido a partir de agora dentro da igreja. E a partir desse tratado, a gente vai ter uma grande mudança nas liturgias e nas práticas cristãs dentro da igreja. As pessoas chegavam na igreja e elas cantavam música, elas batiam palma, tocavam instrumentos musicais e Santo Agostinho fala bem assim, não é essa a função da música dentro da igreja. A função da música dentro da igreja é propagar a fé católica. Essa é a função da música. E aí, ele começa a falar bem assim, algumas coisas não devem permear essa música. Então, vamos tirar instrumentos musicais, só pode ser cantado em latim, porque latim é a língua oficial da Igreja Católica. E outra coisa,
Esse negócio de muita gente cantando coisas diferentes ao mesmo tempo desconcentra. Então todo mundo vai cantar igualzinho, a mesma melodia, da mesma maneira. Eu tenho um coral, mas todo mundo canta a mesma coisa. E somente os homens do clero podem cantar durante a Idade Média dentro da igreja. Somente eles. Então são regras que ele vai colocando e o Papa Gregório pega e fala bem assim: achei que isso é muito bom. E ele institucionaliza esse tipo de canto dentro da igreja, que passa a se chamar canto gregoriano, em homenagem ao Papa Gregório. Tá ok até aqui? E aí, para que isso consiga, né, fluir de uma maneira satisfatória, eles vão criar então um sistema de notação musical. E pela primeira vez a gente vai conseguir reproduzir com fidelidade uma música. A música mais antiga que a gente tem registro, então, são os cantos gregorianos feitos na Idade Média. Passa o próximo para mim, que tem um exemplo para a gente escutar. Música sem ouvir não tem como. Escutem. Só esse pedacinho. Sentiram uma paz, uma calma, uma tranquilidade? Alguns sentem, é uma música meio fúnebre, né? Mas a ideia era justamente que você sentisse paz, que você sentisse tranquilidade. Esse, então, foi a música feita durante a Idade Média. Volta para mim naquele slide, onde a gente tem música profana. O termo profano, em música, queria dizer para a gente à frente do templo, fora da igreja. A música que acontece fora da igreja. E os primeiros registros que nós vamos ter de músicas profanas vai ser a partir do século XI. As músicas feitas pelos goliardos. Lembram dessa palavra? Os goliardos eram uma espécie, sim, de homens do clero que abandonavam a igreja, que saíam e eles ficavam pobres, eles ficavam andando, né, de um lugar para o outro, mas tinham tido algum tipo de formação. E aí eles escreviam a música em latim, em francês, em alemão, só que a temática agora dessas canções era bem diferente. Ao invés de falarem sobre coisas relacionadas à igreja, eles traziam temas eróticos, temas satíricos, até mesmo temas anticlericais, que falavam mal das autoridades e da igreja. Vamos escutar agora, então, uma música, né, chamada de música profana da Idade Média. Mais um slide. O próximo, esse. Pensamene e così d'uno chanzo faire Caleis de gesabeli que suffisa maire. Só um pedacinho curtinho também, que é só pra gente ter uma amostra. Por quê? Porque depois vocês vão pegar isso, vão escutar, né? Porque vão estar entendendo e dominando esse assunto e vão escutar essas músicas. Aqui eu tinha instrumento musical, né? Coisa que na música sacra não tinha. Então, essas são as diferenças entre os dois tipos de música que eu tenho durante a Idade Média. Acabou a Idade Média, eu entro agora num período chamado de Renascimento. Cadê o Renascimento? Pode colocar para mim, obrigada. O Renascimento, então, aí eu trouxe uma obra de artes visuais para a gente começar a comparar isso, tá bom? Porque a gente vai sair, então, do visual para chegar na percepção musical. O Renascimento, mudança de período, mudança de pensamento. Lembra sempre disso. O homem agora, ele contesta várias coisas. Se o homem medieval, ele estava o tempo inteiro centrado na questão da fé, o homem renascentista, ele agora vai para o lado da razão. Ele busca mais racionalidade. Se a gente pensar no período renascentista, é quando eu tenho um grande avanço das ciências, quando tem as grandes navegações, o homem começa a ter uma outra visão de mundo e tudo isso vai se modificando. Olhem para essa pintura. Essa pintura é o Martírio de São Sebastião. Eu coloquei ela bem no meio, na lista entre azul e amarela. Percebem? Se a gente partisse essa pintura no meio, faz aí, então, uma linha, partindo ela no meio. A gente tem um equilíbrio da pintura. São Sebastião bem ao meio, e aí eu tenho, né, tudo que eu tenho de um lado de peso, eu tenho também do outro lado o mesmo peso. Essa ideia da imitação, do equilíbrio.
Aqui eu tenho os mecenas. Lembram dessa palavra também? Mecenas. O pessoal que investia nos artistas, que bancava artista, que achava que aquilo ali era importante, né? Que tinha que valorizar as artes. E os mecenas, eles começam a investir nisso e os artistas começam a buscar novas técnicas. A arte, ela vai passar a refletir um fragmento do mundo real e com muito mais técnica. E como que eu trago isso para a música? Perceberam ali como que acontece na pintura? A gente vai perceber que na música também trabalha com essa imitação. E eu vou ter uma nova palavra, que é a polifonia. Lá na Idade Média, o canto gregoriano, um monte de gente cantando, todo mundo cantando igualzinho, monofonia, mono, um, fônico, né, ou fonia, som. Agora eu tenho polifonia, poli, muitos, fonia, sons, muitos sons ao mesmo tempo. Vamos escutar a música renascentista e perceber essa diferença? Próximo slide. Conseguiram ouvir aqui um pedacinho? Então, a primeira voz começa, a segunda voz imita exatamente aquele tema que nós ouvimos. Eu busco, então, esse equilíbrio. Isso aqui é muito mais técnico. E só foi possível porque o meu sistema de notação musical está extremamente evoluído. A gente tem, de novo, mudança de período. A gente sai do Renascimento e entra em um período chamado de período barroco. Vamos aqui para o período barroco. E eu amo o período barroco, confesso para vocês que é um dos meus períodos preferidos. No começo, a gente pensava o barroco como uma coisa muito rebuscada, muito exagerada. E aí depois a gente vai lapidando o barroco e vai chegando em um período interessantíssimo. Vamos começar aqui com as imagens que eu trouxe para vocês. Olhem essa escultura. Essa escultura eu trouxe em duas posições diferentes, né? É o rapto de Prosérpina, essa escultura. Olhem a mão de Plutão na perna de Prosérpina. Isso é em mármore. Olha quanto detalhe, olha o cabelo dela, a expressão de Prosérpina, é muito rico. Os pintores, os artistas, os músicos barrocos, eles não têm limites para a quantidade de informação que eles colocam. Eles querem o detalhe. A porta do Palácio de Pteruf é um palácio que tem lá na Rússia. Gente, quanta informação nessa porta! A porta serve para entrar e sair. E olha quanta informação nós temos nessa porta. A gente vai começar com uma música e aí depois eu volto para explicar outra. Vamos escutar um pedacinho. E aí? Prestar atenção a quê? Eu tenho oboé tocando coisas interessantes, violino tocando coisas interessantes, trompete tocando coisas interessantes, todo mundo tocando muita coisa interessante ao mesmo tempo. Isso é a riqueza de detalhes que eu tenho. Agora, extremamente técnico. E por que tanta informação? Eu tenho um homem, nesse momento, que ele está assim, fé medieval ou razão renascentista? Ele vive um conflito e esse conflito se mostra, obviamente, na arte dele. Vai ser um período agora carregado de ornamentos. A melodia, ela nunca vai ser lisa. É como se eu fizesse voltinhas na melodia. Ao invés de desenhar a melodia, né, caminhando bonitinho, ela vai fazendo voltinhas até que chegue naquele caminho. Igual essa porta do Palácio de Pteruf. Ela não é uma porta lisa, ela é uma porta cheia de informações. Vamos escutar uma música cheia de informações dessa maneira? Passa 2 slides para mim, por favor. O próximo, esse.
ruim, né? Quando interrompe no meio. Mas depois vocês podem buscar essas músicas todas para ouvir. Porque eu vou deixar um contato para vocês, uma inscrição numa Google Sala de Aula, onde esse material está completíssimo, tá bom? Ouviram que, ao invés de ele tocar a música de uma maneira simples, ele vai colocando um monte de informação na música? É assim que funciona. E aí, por último, a gente tem a questão do contraste extremamente presente na nossa música. Volta para mim, por favor, naquele slide que tem o barroco. Isso. Olhem para essa última pintura aqui. Observem o contraste que nós temos nessa pintura. Eu tenho a claridade que vem da janela, mas a parte de baixo da pintura é escura. Eu tenho uma pessoa de frente, a outra de costas. Eu tenho duas visões de mundo. Eu tenho um mapa na parede, mas eu tenho uma visão de mundo também pela janela. Essa ideia dos contrastes, ela também vai estar muito presente na música. Por quê? Porque o homem vive um conflito. Fé e razão. Isso é contrastante, não é? Vamos escutar a última música do período barroco agora, para entender esse último detalhe. Mais um. Obrigada. Olha que legal, perceberam o contraste relacionado a volume, que a gente chama de dinâmica? Um trechinho forte, um trechinho de volume mais fraco. A gente tem trechos que toda a orquestra toca, momentos que só a solista toca. Então, se na pintura eu dou conta de trabalhar com claro e escuro, por exemplo, a minha forma de trabalhar isso na música são esses contrastes. Trechos muito rápidos, respondidos por trechos muito lentos. Então, o conflito barroco se mostra dessa maneira na música. Mudança de período de novo, porque eu tenho o quê? Ah, eu sei que você respondeu, eu consegui ouvir aqui. Mudança de pensamento. Nosso próximo período é o período clássico. Um período marcado agora pelo racionalismo. Abram as bibliotecas, eu quero acesso ao conhecimento. Você não tomou decisão, período barroco, entre fé e razão? Deixa que eu tomo por você, eu quero a razão. O período clássico escolheu. Lembra da porta do Palácio de Piteruf? Aquela porta cheia de ornamentos, cheia de detalhes. E essa porta agora, essa casa que fica em Belvedere, uma casa de chá, é extremamente funcional. Se a gente colocar de novo aquela linha ali no meio, percebem que eu coloquei? A mesma coisa que eu tenho de um lado, eu tenho do outro lado. Exatamente igual o equilíbrio. Até o topo que eu tenho aqui, ó, um triângulo, separa o meiozinho de tudo isso aqui. Período barroco marcado pela racionalidade, a melodia ela tem destaque. Se lá no concerto de Brandemburgo eu tenho que prestar atenção no oboé, no violino, no trompete, na flauta, aqui eu só tenho uma coisa para prestar atenção, porque eu prezo pela objetividade. Vejam essa pintura do Goya, como ela é interessante. Eu tenho, de um lado, o guarda-sol, do outro lado eu tenho, né, a árvore, que balanceia, né, tá equilibrando aquilo dali. Ao fundo, eu não tenho detalhe ali naquelas folhas que estão lá no fundo, são folhas, quase que feitas como se fosse uma esponja. Se fosse uma folha uma folha barroca, ela ia ser cheia de detalhes, cheia de informação, certo? Apenas o essencial é importante no período clássico. Percebam como é fácil de acompanhar a música do período clássico. Vamos para a música? Gostosa de ouvir a música clássica, não é?
ela é fácil de entender, de compreender, flui todo mundo junto, vai todo mundo no mesmo caminho, todo mundo cresce junto, todo mundo diminui junto. Você não tem que, né, se perder nos detalhes de informação. Mas o homem cansa da racionalidade, porque a gente ser equilibrado, ser muito certinho por muito tempo é difícil. Isso não significa que a música clássica ela era simples. Ela prezava pela simplicidade, mas ela é extremamente complexa na construção da sua estrutura. E esse equilíbrio todo, que deixou o homem cansado, faz ele cair no próximo período, que é então o período romântico. A galera da literatura ama o romantismo, os músicos amam o romantismo e a gente até hoje ama o romantismo. Porque todo mundo é um pouquinho romântico, não é? Fala a verdade. A gente adora curtir aquela dorzinha de cotovelo, né? Quando a gente tá mal, pode confirmar isso pra mim. Você tá aí na sua casa, não tem os amigos do lado, pode confirmar. Você tá na sua casa, tá assim, aquela vibe baixa, sabe? Terminou um namoro. Você escuta uma música pra ficar bem? Duvido. Escuta música pra confirmar que você tá mal. É isso que a gente faz, e chora no travesseiro, borra maquiagem. É assim que funciona o período romântico. Eu quero trazer o quê? Eu quero sentimento, eu quero chorar, eu quero extravasar. Tudo aquilo que o clássico fez o quê? Comprimiu. Tudo aquilo que o clássico não deixou. E olha como é que é o homem romântico. Solitário, sozinho, só ele se entende, ninguém mais entende esse homem romântico. A solidão e a natureza, o sentimentalismo, o exagero fazem parte do romantismo. Os artistas são multidisciplinares, o piano vai ser o instrumento do momento, vai estar no top 10, com certeza, e a ópera vai aparecer pra caramba aqui, porque a ópera boa é a ópera que tem muita tragédia. A gente quer chorar, a gente quer ver tragédia. É assim que funciona o romantismo. A gente vai para uma obra agora romântica e essa obra ela é tão exagerada que a gente tem até canhão. Prestem atenção a essa obra, Tchaikovsky. Fala que você estava assim, para, por favor. Eu tenho certeza que bateu esse sentimento em você. O negócio não flui, não anda, um desespero, uma angústia. Eu sei que você sentiu isso, porque não tem como você ficar imune a essa sensação. A música conversa com você e ela vai dando pra gente uma certa agonia. Você não escuta ali tranquilão igual você escuta uma música clássica. Ela agora mexe de verdade. E essa é a ideia do músico romântico. Essa é a ideia do romantismo. Trabalhar então com o seu sentimento. Vamos para o próximo período. Mudança de período, mudança de pensamento. Eu sei que você já sabe, você já falou junto comigo na hora que eu comecei, por isso que eu não te dei tempo para responder. O período moderno agora é uma rebelião estética. A galera fala bem assim, também não posso ficar nessa dor de cotovelo para sempre. Uma hora a gente levanta, lava o rosto e cai na balada. E a galera romântica, né? Agora abre espaço para os modernistas caírem na balada. E eles vão contestar tudo que foi feito até agora. Essas regras não me interessam. Gente, olha aqui. Lembram dessa pintura? Essa é famosa, né? Tarsila do Amaral. Isso é normal? Não é o nosso normal. E aí você vê que agora tudo é diferente. Ela vai redefinir os princípios estruturais.
a tecnologia vai ser uma mudança gigante para a gente, porque eu vou ter invenções que vão mudar a nossa relação com a música. A gente vai ter agora a invenção do fonógrafo, eu posso gravar a música. Eu vou ter a invenção do gramofone, eu escuto música na minha casa, eu não preciso mais ouvir música ao vivo. E o rádio, muito mais barato e mais acessível. Isso vai mudar toda a estrutura de composições nesse momento. E aí, se ela está redefinindo tudo, muitas vezes o modernismo, ele quer chocar a gente. Ele quer chocar a opinião pública. Vai surgir uma série de vanguardas, uma série de correntes. E escutem essa música moderna. Olha como ela funciona. Vamos para a música moderna? Ela não é confortável de ouvir, não é? Falem para mim, não existe conforto nisso. Você escuta isso querendo passar para frente, né? Porque você não consegue entender como que a melodia flui, como que ela funciona. É cheio de dissonância. Você escuta falando assim, eita, tem nota fora, alguém não sabe tocar nessa história, tem alguém que não está mandando bem. Então, a gente tem esse desconforto na escuta, ok? E aí chegamos então no nosso período, no nosso momento da música erudita. Acostumados nós, né, que aqui vivemos com a ideia da cultura de massa, essa música que toca no rádio para todo mundo, o período contemporâneo, ele se distancia bastante porque ele vai ficar realmente ligado à música acadêmica. Não tem nenhum tipo de uniformidade. Eu não posso pegar uma música contemporânea e falar bem assim, olha, ela segue esse padrão aqui, porque a gente não fala mais de padrão nesse momento. Ficou tudo deturpado desde o modernismo. Músicas de vanguardas, baseadas no experimentalismo, música eletrônica, mas eu não estou falando do Alok, não. Estou falando de outro tipo de música eletrônica. E aí a gente vai ter uma galera que vai falar bem assim, peraí, vocês estão exagerando. Vamos dar uma freada, vamos mudar aqui um pouquinho, e eles vão retomar. Eles vão trazer tendências neoclássicas e neorromânticas. Essa imagem que eu coloquei para vocês me diriam que é a imagem de uma galera fazendo música? A maioria não, né? O pessoal ali com computador, tem um piano ali no fundinho que talvez dê um spoiler, né? Essa palavra está em alta hoje, eu escutei nas 2 aulas, vou usar também. E a gente tem também essa inovação e criatividade que são fundamentais para a música contemporânea. E eu trouxe para vocês a música mais cara do mundo. A música com maior custo de produção. Ouçam. O que é isso? O que aconteceu? Isso é música? Sim, isso é música. Eu sei que você não quer admitir que é música, mas é música. Quarteto de cordas com helicópteros do Stockenhaus. Uma música bem contemporânea, tá? Bem do nosso tempo mesmo. E aí, os músicos, eles entram em helicópteros e a altitude é planejada para que as notas, né, que são todas distorcidas nos instrumentos, elas consigam entrar em sintonia com o voo do helicóptero. Muita loucura, não é? Custo altíssimo dessa música. Pessoal, a gente fez aí a linha do tempo, olhando para as principais características de cada um dos períodos da história da música ocidental, para a gente buscar entender o contexto de cada um desses períodos e como que as características musicais conversam. A música conversa com a gente, a música do nosso tempo, e a gente precisa entender para analisar. Quem está pensando em fazer Enem, é muito importante essa compreensão da música. Quem está pensando em fazer paz, mais importante ainda, porque a gente precisa de toda essa análise. Agora eu quero deixar com vocês meu último recadinho de hoje.
mais uma. Eu montei uma sala de aula, tá bom? Para vocês. Esse é o código, anota no seu caderninho esse código. Para entrar nessa sala, você tem que ter aquele e-mail edu, o @edu, tá bom? Anota esse código, entra lá, tem um material completo para vocês dessa aula com bastante detalhes e a gente pode aproveitar esse espaço para bater um papo sobre música erudita, quem quer fazer paz, quem está fazendo Enem, conversar um pouquinho sobre isso. Vai ser um prazer ter vocês lá na minha Google Sala de Aula. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado muito. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus, que seus sonhos se realizem. E agora eu quero chamar o professor Otoniel para os últimos recados. Que aula maravilhosa, hein, pessoal? Adorei, gostei demais, fantástico. Amei, amei. Muito obrigado por essa aula. Incrível. Olha, como eu falo, às vezes a gente promete, não cumpre, mas ó, tá aqui, viu? Esse é meu caderninho para quem tem aquela curiosidade, ele fica ali sempre comigo. Com elásticozinho, tudo anotado aqui, bonitinho. Meu caderninho tá comigo sempre, tá? Então matei a curiosidade de vocês hoje, né? Que legal isso. Gente, amanhã foi muito produtiva mesmo. Nós tivemos aqui, desde o primeiro momento, a nossa aula de espanhol fantástica, a nossa aula de português, a nossa aula de artes agora. Queria parabenizar o pessoal do SED 4 lá do Sobradinho, na figura do Wagner, na figura da Maria da Paz, o diretor e a sua vice, a equipe boa e toda a equipe da secretaria que está sempre aqui à disposição da gente, tá? Bem, reforçando nossos avisos constantes aqui, lembrem-se, toda terça e quinta nós estamos aqui ao vivo para você, isso mesmo, para você, para vocês, alunos aí que estão nos assistindo em todos os 4 cantos aí do nosso Brasil. E terça e quinta, de 9 a meio-dia. E lembre-se da nossa programação que está sempre disponível para vocês, aonde? Lá no nosso Twitter, @Escola em Casa DF, tá lá para vocês à disposição. E também acompanhe o da TV Justiça, @TV Justiça. Quer saber a programação de quinta-feira? Fica de olho lá no Twitter, @Escola em Casa DF. Já está lá disponível para vocês? Não, ainda não, calma. Já à tarde eu coloco lá para vocês. E se você perdeu alguma aula ou se você acabou de chegar, não se preocupe, tá? A partir das 13 horas nós estamos na TV União. Reprise, tá? Reprise das aulas agora da manhã. Então, a partir das 13 horas às 16, lá pela TV União, canal número 11 aí, dependendo do local onde você está, mas geralmente o canal aberto é esse. E vão ficar gravadas essas aulas lá no YouTube, do Escola em Casa DF, o pessoal colocando as aulas da semana passada, vai subindo aos pouquinhos. Aqui pela manhã, tentar com a gente, na TV Justiça, ou lá pela TV Gênesis, que é o canal 24, lá com eles, tá bom? Bem, queria agradecer a todos vocês por essa manhã maravilhosa, sempre nos acompanhando, sempre de olho aqui conosco. Próxima quinta-feira a gente vai estar de volta aí com todo vapor, com muitas aulas para vocês. Agradeço demais e até a próxima, né? Anota tudo, registra tudo, entre em contato com a gente lá pelo Twitter. Queria agradecer mais uma vez a professora aqui e a todos aí que nos assistiram. Valeu, pessoal! Até a próxima!